Vamos falar do Corinthians, que vive um momento complicado. Estranho, né? Sai de uma final de Copa do Brasil, tá preocupado com um possível rebaixamento ou não. A tabela do Campeonato Brasileiro não perdoa. Cássio Barco traz informações do Timão, que de acordo com as palavras do presidente André Sanches, né, Cássio, já joga uma primeira final de campeonato contra o Vitória nesse fim de semana. Bem-vindo ao Tá Na Área. Oi, Fred. Boa tarde pra você, pra Bárbara. Vem cá, mais de 1 mês e meio já que eu não faço Tá Na Área, não apareço aqui, vocês não fazem comigo não, tá? Chama pra tomar um café pelo menos a próxima vez. Não é uma final não, são 9, né? O Cássio, meu xará, goleiro, capitão do time, veio aqui conversar com a gente hoje cedo e falou isso, são 9 finais aqui pra frente. Inclusive, se pegar os 4 próximos jogos do Corinthians, né? Agora vem o Vitória, depois o Bahia e o Botafogo, times que estão na mesma situação, ali na segunda parte da tabela, e depois clássico com o São Paulo. Então é uma tabela muito difícil. O Corinthians está a 4 pontos de distância de uma zona de rebaixamento, né? Do Ceará ali, que está em 17º. Então tem que se preocupar sim, não é brincadeira. O Cássio veio aqui e falou sobre essa... Ele fala assim, essa situação, ele não... sabe quando o jogador não quer nem falar o nome para não atrair? Mas ele fala da situação do Corinthians, da briga contra o rebaixamento. De todas as equipes que não atingiram a pontuação que falam, que é acho que 46 pontos, né? Todas as equipes que não chegaram a 46 pontos têm essa situação de repente correr esse risco. Mas lógico que você tem que ganhar, você ficar quanto mais longe da pontuação do primeiro que está lá dentro é melhor. E a gente não tem que, a gente sempre se tratando de jogar em Corinthians, lógico, não chegou nessa pontuação, mas tem que sempre almejar para frente, para cima. Mas nós precisamos ganhar. Nós precisamos ganhar para tirar qualquer tipo de especulação. Precisamos subir na tabela, pensar jogo a jogo, ganhar cada jogo, cada ponto, para tentar chegar no mínimo nessa pontuação aí. E eu acho que aí sim, não que a gente chegando nessa pontuação vai se acomodar. A gente sempre pensa em ganhar todas. Se der para ganhar os 9, a gente não sabe o que vai acontecer, mas... Cada jogo aí nós temos que buscar a vitória nessas 9 partidas que faltam. Fredão, você ainda falou dessa situação estranha, né? Sai de uma briga por um título para brigar para não cair. Como é que o Corinthians chegou nessa situação, né? Além de troca de treinador, o principal fator atribuído por torcida, mídia e pelo elenco mesmo aqui é o desmanche que o Corinthians sofreu de um ano para cá, né? O Corinthians foi campeão paulista ainda com o time, muitos jogadores deixaram a equipe na parada para a Copa, tem o Sid Clay, lateral, tem o Maicon, tem o Balbuena. Se Balbuena tivesse no lugar do Léo Santos numa final de Copa do Brasil, um jogador muito mais experiente. O Cássio falou sobre isso também, e inclusive comparou o Corinthians com o adversário na final da Copa do Brasil, o Cruzeiro. O Cruzeiro colocou 14 jogadores em campo na final da Copa do Brasil, desses 14, 11 estavam na final do ano passado, praticamente o mesmo time. E foi o exemplo para o Cássio explicar por que o Corinthians está nessa situação agora. Dificulta, né? Eu acho que quanto mais tempo você trabalha junto com os jogadores, eu acho que isso acho que temos como exemplo o Cruzeiro, né? A equipe que acabou nos vencendo. Já estão há quanto tempo juntos? Se você pegar uma base, quanto tempo junto tá a equipe do Cruzeiro? Há muito tempo, né? Tá. Então quando você vai perdendo jogadores, vai mudando assim, às vezes demora. Eu acredito que o título de brasileiro de 2015 começou em 2014 com o Mano, com o começo de trabalho, montando uma equipe. Leva um tempo para se adaptar, tu conhecer o jogador, saber dessas características, tentar tirar o melhor do jogador. Eu acho que em tudo leva um tempo. Acho que não só no futebol, em outros esportes também é muito difícil você montar uma equipe e quando você perde, mas faz parte do futebol também. Isso faz parte. Se a gente for pegar para ver a cultura do futebol brasileiro, é isso aí. Antigamente até saía bem mais jogadores de 17, a gente tem esse problema ainda com os jogadores de 17, 18 anos já migrando já para o futebol europeu, perdendo, grandes promessas já tão novos sendo vendidos, então, mas nós temos que, não adianta a gente ficar também só falando isso, nós temos que tentar fazer o melhor dentro de campo. E sobre esse assunto ainda, Fred, a gente tem mais uma polêmica aqui, né? Jogador podendo ir para a Europa, que é o Pedrinho, um dos destaques do Corinthians, revelação do clube, que teve o empresário dele, Will Dantas, depois da eliminação, foi nas redes sociais, xingou muito, desabafou,
disse que vai fazer de tudo para levar o Pedrinho para a Europa. Depois ele voltou um pouco atrás, recuou, disse que não é bem assim, né? Não é de amarelar, mas não retira, retira o que diz, pede desculpas. Mas o Pedrinho é uma pérola do Corinthians, que tem uma multa alta, um jogador de 20 anos com uma multa de 50 milhões de euros, então um jogador que para sair vai ser difícil de tirar. Mas a gente sabe que, né, a gente viu, por exemplo, o Rodrigo, Vinícius Júnior, saindo pelas multas, né? Mas o clima já não tá bom, ver uma notícia dessa, ainda mais para um menino dentro do elenco. Mas pelo que a gente viu aqui, pelo que o Cássio falou, o time tá do lado dele. Ele conversou sobre essa situação, inclusive deu algumas espinafradas para cima do Will Dantas, o empresário do Pedrinho. Primeiro que as coisas se resolvem aqui, né? Eu acho que não se resolvem falando fora. Eu acho que esse tipo de situação, acho que... eu vejo também muitos empresários e de muitos jogadores aí sendo negativo para o jogador. Eu acho que nesse quesito, assim, eu suspeito falar que eu sou muito bem assessorado pelo meu empresário e não quer dizer que muitas vezes eu achei situações do meu empresário veio e me deu uma dura ou tentou me aconselhar de uma maneira positiva. Eu acho que, nesse momento, o Pedrinho tem que focar em trabalhar, em se dedicar dentro de campo, e o empresário dele em assessorar ele isso. Amanhã depois, se chegar uma proposta, ele ir embora, se ele não estiver feliz, eu acho que é uma parte. Eu acho que a gente tem um presidente aí que nunca se segurou e já falou várias vezes que quem não estiver contente, eu acho que tem que seguir, mas não tenho o que falar do Pedrinho. É um menino que trabalha, um menino bom, cabeça boa, acho que tem um grande futuro. Mas eu acho que esses tipos de situações de empresário falar, até porque nós temos aqui no clube uma situação que todo mundo é muito franco um com o outro. E se tem algum problema a gente sempre conversa, e não é de agora, é de outros tempos. Então acho que o que tem que ser falado, a gente se fala aqui dentro. Agora, eu não vi em nenhum momento o Pedrinho se manifestar, né? Foi uma situação que foi o empresário dele que falou. Então é difícil também botar até o menino no meio da confusão se foi o empresário dele que falou. Então, é muito complicado falar sobre outro jogador, sobre essas situações. Não cabe a mim julgar o certo ou errado, mas eu acho que os empresários, se tratando de um menino novo, acho que tem que tentar em assessorar, em dar suporte no que o atleta precisa nesse momento. Falou e disse, meu xará, deixa o menino jogar. Agora eu vou encerrar, que eu tô tomando muito tempo de vocês aqui já, né? Mas para falar sobre essa primeira final do Corinthians contra o Vitória, domingo, fora de casa, um provável desfalque é Danilo Avelar, que não treinou hoje. Oi, Bárbara! Então, não precisa encerrar ainda não, que eu tenho pergunta pra você, viu? Ficou um mês longe e tal, agora ficou muito tempo longe. Tenho coisas pra te perguntar, mas pode terminar o que você estava falando. Vamos descontar esse tempo, então, né? Não, só para avisar que o Danilo Avelar não treinou hoje, sentiu dores, então é um possível desfalque para o jogo contra o Vitória no final de semana. Agora, pergunto o que vocês quiserem. Ô, Cássio, é porque, não sei se você vai ter essa informação agora, se não tiver não tem problema, porque eu também não tenho visto muito sobre esse assunto no Corinthians. O Corinthians fala muito em desmanche do início do ano, do meio do ano principalmente, mas acho que está na hora de planejar o ano que vem. E eu queria saber se você tem alguma informação sobre contratação, se falam por aí de posições que o Corinthians precisa. Por exemplo, o Emerson Sheik, ele aposenta, o Wilson sai no fim do ano e o Danilo também. Então a gente está falando de um zagueiro do meio de campo e um atacante de beirada. São 3 jogadores que ele vai perder. Não são titulares, não são utilizados, então... esse é um ponto. E teve a grana da Copa do Brasil, né? Também mas tem a dívida que tem que... Claro, a grana da Copa do Brasil é outro papo, porque eu não sei nem como... como que vai ser alocado. Como vai ser administrado. Tem não só o estádio, como as dívidas do próprio clube. Mas, Cássio, o que está sendo pensado pro Corinthians pro próximo ano? Para deixar essa lamentação do que aconteceu esse ano pro passado. Já tem alguma coisa? Então, papo aqui, né? Muito de, sabe, vamos no jogo a jogo, vamos pensar nesse ano, ainda mais porque, como a gente conversou aqui, tem muitas decisões, briga contra o rebaixamento, ou quem sabe ganhar, encaixar uma sequência de 3 vitórias e brigar por uma Libertadores. Mas o Corinthians, inclusive, contratou um atacante recentemente, o Mosquito, né? Que deve jogar a partir do ano que vem. Mas eu acho que o presidente do Ilha ainda deixa essas conversas de contratação muito nos bastidores. Por enquanto eu não tenho nada aqui, mas vou até dar uma apurada aqui até o final do programa, quem sabe eu volto com notícias aí.
Obrigada, Cássio. Legal. A gente quer saber porque o ideal seria isso, né? Que o Corinthians já estivesse planejando melhor, né? O próximo ano, porque vai bater na porta aí o Campeonato Brasileiro de 2019. Exatamente. Passa sim. E vai e briga por competições. O Corinthians chegou à final da Copa do Brasil. Chegou como chegou. Poderia até ter sido campeão, inclusive, não foi. Se fosse, maquiaria um ano ruim, né? Exatamente. Então, assim, existe o planejamento que a gente tanto cobra aqui no futebol brasileiro e me assusta. Um clube do tamanho do Corinthians não estar ainda pensando no ano de 2019. Tem o Mosquito, tem um lateral também que eles já contrataram, o Michel Macedo, são os dois reforços que já vêm para o ano de 2019. Mas tem que já planejar as outras posições para o Corinthians brigar por títulos do tamanho dele. A gente tem, para o amigo em casa ver os próximos jogos do Corinthians, a gente tem separadinho quais são esses 9 jogos que o Corinthians tem pela frente, né? Dá uma olhada porque o caminho é complicado, né, Babi? Um time que precisa fugir do rebaixamento, nem estaria passando por uma situação dessa. Estamos na ordem já, como o Cássio tinha falado, começando então contra o Vitória, já é uma final, né? Já é confronto direto ali embaixo. Bahia, Botafogo, clássico com São Paulo, jogo com Cruzeiro na sequência, depois outro confronto direto com o Vasco, Atlético Paranaense, outro confronto direto com a Chapecoense e depois, para terminar o Brasileiro, no Sul, contra um Grêmio possivelmente brigando por título. Não é fácil a vida corintiana, né? Com certeza, tem que se comportar bem. Óbvio, tem outras equipes que correm mais riscos, até pelo nível de competitividade, mas o Corinthians tem que abrir o olho sim. Bom,